Mas eu vou falar rapidamente sobre Mike. Como eu falei, no final da coletiva do Matos, ele veio comentar um por um, e aí eu chamei ele de cantinho e falei, cara, aproveitando que tá só nós aqui, se por acaso existe mesmo esse interesse do Mike após o Mundial. E aí ele me confirmou, falando que segue no páreo, tá? Segue no páreo, Mike. O Santos segue com essa intenção, então, e confirmou a informação que eu tinha inicial, mas indo dele tem um peso diferente. Que existe a possibilidade, de fato, do Mike vir reforçar o Santos, mas que ainda falta conversar com o Palmeiras, e para isso o Palmeiras tem que retornar no Mundial para essa negociação avançar e entender do lado de lá, principalmente, se existe essa vontade de ceder o Mike, tá? Mas como empresário, como você já trouxe aqui em outra live, existiu essa conversa mais próxima com o representante do Mike, que deu um sinal verde para o Santos, mas obviamente não depende só dele, principalmente do Mike, né? Então tem que falar, oi Mike, tudo bem? Você quer ir para o Santos? Principalmente essa parte de Palmeiras e Mike precisa ainda de uma... O Mike, pelo que eu ouvi, não vai ser um problema. A questão é o Palmeiras. E eu estava conversando com a Gabi essa semana... Sobre Zé Rafael. Eu acho que assim... O que o Santos pode fazer hoje, enquanto o Palmeiras está no Mundial, inclusive o Santos torce para o Palmeiras perder para o Botafogo no sábado, porque aí facilita e tem mais chance do Mike vir antes, né? Já nesse período de intertemporada aí do Santos. O Santos tem conversado com o empresário do Mike, e o empresário do Mike me disse que o Santos é uma excelente oportunidade para ele, que vê com bons olhos. Então o Santos ele tenta encaminhar um acordo financeiro com o empresário do Mike, enquanto o Mike está no Mundial. Então, o Mike, depois que sair do Mundial, ele vai conversar com o empresário e vai falar, cara, negociei isso aqui, tá bom pra você? Aí, você tem vontade de ir? A vontade de ir, o Mike já externou que tem, pro empresário, antes de viajar para os Estados Unidos. Só que o Palmeiras avisou o Santos que não negocia com nenhum jogador enquanto estiver no Mundial, que é foco total lá. O Palmeiras jogou 3 jogos, o Mike não entrou em nenhum deles, nem como lateral, nem como ponta, o que mostra que o Mike tá fora dos planos. O Mike já tinha perdido o espaço na lateral direita, porque o Giai se tornou titular e o Marcos Rocha é a opção, então o Mike passou a ser atacante. O Abel encontrou alternativas no ataque e o Mike não joga mais. Então o Mike ele foi efetivo no Paulista, onde ele jogou 13 jogos, quase que o Paulista todo, e jogou 2 jogos do Brasileirão. 2 jogos do Brasileirão. Então assim, o Mike tá sem espaço, só que aí tem que ver até que ponto o Palmeiras vai pedir de dinheiro para liberar e se vai ter alguma questão de ego nessa história. Que é uma suspeita, isso não é informação, é mais uma observação. Então, por causa do caso do Zé Rafael. Tem um contexto importante aí por trás, né? O Zé Rafael tá voando aqui. Voando é forte, mas... Não, voando. Não, foi pouco. Foi voando, eu falo voando. Não, você diz voando porque o Santos estava horrível e ele foi bem. Eu sou emocionada. Ele salvou o meio campo. Pelo amor de Deus, o Zé Rafael é gigante. Tá bem, tá jogando bem, mas ainda pode ser muito mais. O Zé Rafael, ele estava mal no Palmeiras por conta da questão da coluna. O departamento médico do Palmeiras entendeu que não valia a pena operar, que tinha que levar esse tratamento conservador. O Santos, quando foi fazer proposta pelo Zé, insistiu muito por ele. O Santos foi falar, caramba, por que o Zé não tá jogando? Foi investigar a situação. E aí o Santos fez uma compra condicionada a só pagar o Zé Rafael quando o Zé estiver recuperado. Foi um negócio muito bom, tá? Foi muito inteligente. 15 milhões de reais. E o Santos, ele falou, eu topo esse risco de ficar um tempo sem o Zé, e vão fazer essa cirurgia. Então, o Santos procurou um um especialista, um médico referência de coluna. Foi a primeira cirurgia desse nível em jogadores de futebol, regulamentado, né, registrada na medicina esportiva brasileira. E o Zé Rafael diz para todo mundo que pergunta para ele que é como se tivessem pego a dor dele e tirado com a mão. O Zé Rafael, nos bastidores, e eu conversei muito com uma pessoa que trabalhou com o Zé Rafael no passado, o Zé não é que ele tinha dor para jogar, ele tinha dor para viver. Ele tinha dor para baixar para pegar o filho no colo, para fazer xixi, para tomar banho. Era uma questão que estava... Não é que ele tinha que tomar injeção para jogar. Ele tinha que tomar injeção e remédio para viver. Era algo que estava... Então me estranha o Palmeiras, com um departamento médico tão evoluído, tão avançado, tão acima dos demais, não ter tido essa percepção de que precisava da cirurgia do Zé. O Santos teve essa percepção. A cirurgia foi muito bem feita, e o Zé teve esse tempo, teve essa calma, e antes mesmo da pausa, ele já demonstrou todo o potencial que ele pode ter. E contra o Botafogo, o Zé foi o melhor em campo, na visão do Santos, na visão da torcida e tal. O Zé Rafael chega no vestiário e todo mundo cumprimenta ele, mesmo com a derrota. Parabéns, Zé, jogou muito, jogou muito. E o Zé Rafael fala para todo mundo, isso aqui é 50%. Isso aqui é metade do que eu posso fazer. Então, eu não sei até que ponto o Palmeiras, depois de ver o Zé dar certo, ou pelo menos mostrar que vai dar certo no Santos,
Se o Palmeiras vai chegar e falar, puta, vou liberar outro cara com o rival, vai que o Mike arrebenta lá. Esse é meu receio. Então, assim, eu não sei, eu acho que não, porque as relações da diretoria são muito... As relações entre as diretorias, a relação entre as diretorias é muito boa. O Mike está em fim de contrato, então o Palmeiras não tem muito o que fazer. Que nem o Igor Vinícius no Paulo. Então, mas lá o Igor Vinícius tem um período mais de fim de ciclo do que o Mike. Mas o Mike também tá, o Mike não tá jogando. Então, assim, se o Palmeiras chegar e falar não, o Mike vai falar, beleza, e pode assinar um pré-contrato com o Santos para sair de graça. Então, o Palmeiras pode pegar uma graninha, economizar de salário, e não é um caso que eu acho que a torcida do Palmeiras vai ficar, meu Deus do céu, perdemos o Mike. Assim como a torcida do São Paulo está comemorando a saída do Igor Vinícius, talvez o cara jogue bem aqui. Vá bem aqui. Então, a torcida do Palmeiras, quando o Zé saiu, não estava chateada. Não, chegou o Emiliano, temos o Aníbal, temos o Richard Rios, não, tá tudo bem. Então, eu acredito e vejo esse otimismo do Santos que é uma negociação que pode avançar. O Matos se dá muito bem com o Mike, eles se conhecem há muito tempo. Existe uma relação boa do Santos com o empresário do Mike. A relação do Santos com o Palmeiras é boa. Eles já conversaram pelo Allianz, conversaram pelo Zé, eles estão sempre em discussões da Libra juntos, Leila, o Marcelo. Então o Santos está otimista que vai fechar com o Mike e o Mike viria com esse status de titular para o Igor ser opção. Se o Mike não vier, e aí pode ser que o Santos procure uma alternativa. Porque a ideia é vender o Sherman e porque o Adelan está com problemas físicos, além da saída do Léo Godoy, que foi para o Independiente. Então, assim, o Santos está otimista. O Matos trouxe esse otimismo para a Gabi, o que eu converso com o empresário é isso, e o Santos está torcendo para o Palmeiras perder sábado para o Botafogo, para que a partir da semana que vem o Santos chegue e fale, tá bom, Leila, o que você quer? Aí ela pode chegar e falar, quero 20 milhões de reais. Você fala, puta, não dá. Não dá. A Leila pode falar, quero 5, quero 2, quero um jogador, não quero nada. Vou exigir. Negócio essa parte. Então a negociação só vai começar entre Santos e Palmeiras a partir da eliminação do Palmeiras ou do título do Palmeiras no Mundial. Mas nesse momento o que o Santos pode fazer é conversar com o empresário, e é o que tem sido feito. E o Santos já sabe que o Mike gosta dessa possibilidade, porque lá perdeu espaço, não é mais lateral direito na visão do Abel e não quer ser ponta. E sendo ponta, mesmo com a saída do Estevão, ele não tem espaço. Então é algo que ele está pensando seriamente aqui no Santos, com o Mato, confiança, Kleber, Xavier e tudo mais, ele entende que ele seria titular. E é o que ele quer, e já não é há bastante tempo no Palmeiras. Show. Então sobre o Mike é isso, tá, amigo? Só dando contexto para mais um nome que pode chegar aí no Santos, que vocês estão ficando malucos. E eu trouxe mais uma novidades aí, vindo diretamente da boca do Matos hoje pela manhã, tá? Sabe um assunto que eu ia conversar com você, que ainda tem bastante dúvida por parte do pessoal? O Arão, o pessoal ainda está na dúvida, porque o Santos não fez nenhum movimento em relação a zagueiros. E estão com receio do Santos não vir. Então, o pessoal está receoso de não ter visto esses movimentos, principalmente em nomes, né? Porque, como tudo se vaza nesse clube, não se vazou o nome do zagueiro. Então, estão com receio de que contem com o Arão como já um reforço para a zaga. Explica para eles que não é bem assim, Deus Lucas. Antes, rapidinho, meu xará, Lucas de Oliveira Souza, mandou um superchat e falou, ouviram algo ou podem apurar sobre Carlos Andrés Gomes Renestrosa, ponta direita do Rennes, viria por empréstimo. Não ouvi nada, mas a gente pode apurar, posso mandar mensagem aqui. Sobre o Arão chega como volante. Ponto. Pode ser que ele vire zagueiro, porque ele já teve essa experiência e numa necessidade... Pode ser, o Santos não consegue contratar um zagueiro, ou contrata, esse zagueiro não dá certo, tem suspensão, tem lesão, existem... O Escobar, no começo do ano, ninguém imaginou que o Escobar fosse lateral direito. Então, às vezes, as necessidades elas aparecem. Mas o Arão ele foi contratado como volante, e o Santos idealiza, nos campinhos ali do Kleber Xavier com o Matos, o meio-campo de William Arão, Zé Rafael, Roleiser e Neymar. Sendo que o Neymar pode ser falso 9, enfim, mas é um quadrado ali de meio-campo, um time técnico. A ideia do Santos é essa. E aí poderia ser Barreal e Guilherme, algum reforço na ponta, pode ser um centroavante, pode ser o Pituca, enfim. Mas o Santos tem visualizado isso. O Santos entende que a dupla é Arão e Zé Rafael. Mas pode ser que o reforço não venha a tempo, pode ser que esse reforço não dê certo, pode ser que tenham problemas. E o Arão pode ser esse zagueiro pela direita, você põe Pituca com Zé, João com Zé, Rincon com Zé, Bom Tempo com Zé. Mas hoje a ideia do Santos é ter o Arão de volante nessa dupla com o Zé Rafael, que é uma dupla que na visão do Santos se completa. Mesmo que não seja muito rápida, é uma dupla super experiente, vencedora, um mais defensivo, outro mais ofensivo, e o Santos entende que o meio-campo vai estar muito bem servido com eles, além do Roleiser e do Neymar mais avançado. Pensando nesse time do Botafogo, né? Uma pena que o Roleiser está suspenso para a volta do Campeonato Brasileiro, porque não tem como dar essa sequência para ele. Nem fala. Mas isso não anula que o Santos vai atrás de um zagueiro, tá? Ele só tem a experiência do zagueiro, pode ser utilizado em alguma oportunidade, mas isso não significa que necessariamente o Santos vai excluir ir atrás de um zagueiro
já que o Arão tem essa experiência, tá?